Olá pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para ajudar as pessoas que têm uma reserva, têm um dinheiro guardado na poupança há bastante tempo, mas ele tem receio de fazer a aplicação assim mais arrojada, né? Então, vou fazer uma apresentação aqui para vocês para orientar as pessoas aí que não têm muita informação sobre a aplicação financeira, como montar uma carteira de investimentos para quem é iniciante. O que você deve fazer? Então, os princípios do investidor que é iniciante, que ainda não tem assim, não tem experiência no mercado, né, não conhece muitos produtos de investimento. Primeira coisa, é bom você ter um planejamento financeiro. É bom você definir o que você está pensando em fazer com esse dinheiro e qual que é a sua necessidade financeira. Segundo, é importante você diversificar suas aplicações financeiras para tentar manter uma carteira mais equilibrada. No mercado a gente não só ganha, como também não só perde. Então é interessante a gente ter assim uma gama de investimentos e que um relaciona com o outro. Porque aí você vai perder com alguns, ganhar com outros, e aí você mantém um retorno satisfatório. Terceiro, em certos períodos você fazer um rebalanceamento da carteira para proteger ganho ou às vezes aumentar a sua necessidade de caixa, né? E por último, bom senso e paciência. Isso é uma coisa que está faltando muito ultimamente e você tem que ter principalmente na hora de você aplicar o seu dinheiro. Então, sobre o planejamento financeiro. Faça uma reserva de curto prazo que é para emergência. Identifique quanto você precisará no ano e aplique investimentos conservadores. Você estará sacrificando parte do retorno em prol de necessidades de curto prazo e se protegendo de acontecimentos indesejáveis. O que seria essa ideia de uma reserva de curto prazo de emergência? Vamos supor aí que você tem 10 mil reais na poupança, já há bastante tempo. Mas você decide que está na hora de diversificar a carteira, aplicar em coisas mais arrojadas, né? E precisa, porque com uma taxa Selic a 2%, com a previsão de chegar ao final do ano até 3,5%, 4%, o brasileiro vai ter que entender um pouco de mercado financeiro, de ações, para poder fazer seu dinheiro render agora. A renda fixa não vai mais te trazer retorno. Então, para você evitar risco, esses 10 mil reais que eu dei de exemplo, vamos supor que você tem aí parcela de carro ou de uma casa para quitar. E você vai precisar de uns 3 mil reais. Então, ótimo. Esses 3 mil reais, você não tem que aplicar em ações. Porque vai que o negócio é negativo, daí o dinheiro que você tem para pagar aluguel, pagar a parcela do carro, você perde ele. Então, para evitar esse risco, traça a sua reserva de curto prazo, aquilo que você vai utilizar em um ano. Ou até uma reserva de emergência, né? Pode acontecer algum problema aí de saúde, ou algum infortúnio mesmo, né? E você vai precisar de dinheiro no curto prazo. Aí, investimentos para visão de curto prazo, para reserva de emergência. Aí você tem caderneta de poupança, você tem fundos de investimentos atrelado ao CDI, CDB, LCI, LCA, que todo banco tem para oferecer, né? 2. A diversificação. Espalhe seu dinheiro em vários tipos de investimento, preferencialmente os que possuem correlação inversa entre si. Assim, você terá um equilíbrio entre perdas e ganhos ao longo do tempo, mantendo uma carteira mais estável e menos volátil. É aquele velho jargão, né? Não coloque os ovos em uma cesta só, porque se o fundo dela abre, você perde todos os ovos. Então coloque seus ovos em várias cestas, né? É essa a ideia mesmo. E preferencialmente procure investimentos que têm correlação inversa entre si. Como assim? Opte por investimentos que, à medida que um sobe, o outro cai e vice-versa. Porque aí você vai manter uma carteira equilibrada. Um exemplo aqui bem didático. Ó. Ibovespa e dólar. Se em janeiro de 2020 você me perguntasse, Igor, qual investimento você acha que vai render mais em 2020? O Ibovespa ou o dólar? Como eu não tenho bola de cristal, eu te recomendaria o seguinte: pega metade desse dinheiro e aplica em dólar e metade em Ibovespa. E esses dois investimentos, ele tem essa correlação inversa. À medida que um sobe, o outro cai. Então isso ajuda a proteger a sua carteira.
Se você tivesse aplicado metade do seu dinheiro em Bovespa, metade em dólar, o seu rendimento em 2020 seria isso aqui, ó. Então vamos lá. Em 2020, quem deixou o dinheiro aplicado em fundo atrelado ao CDI, que rende pouco, né, viu seu rendimento, seu investimento render 2,75%. Realmente, a renda fixa agora vai pagar pouco, até porque o CDI é atrelado à taxa Selic. Com a Selic baixa igual está, o investidor vai ter que entender um pouco mais de Bovespa, dólar, investimentos no exterior, que está tendo bastante agora. Ótimo. Quem aplicou o dinheiro 100% em Ibovespa, ele viu essa loucura aqui, ó. Aí lembrando que a poupança rendeu 2,13%, né, em 2020. Por conta da pandemia de coronavírus, a gente teve aí em 2020, em março, o mundo praticamente parou. Então as relações de comércio pararam também. E isso fez com que as ações desabassem. O Ibovespa chegou a render menos 40% no acumulado de 2020. Foi, se recuperou e aí conseguiu fechar o ano rendendo 2,93%. Um pouquinho acima da renda fixa. Já o dólar, o bom do dólar é o seguinte, sempre que o bicho pega na economia, sempre que a coisa pega, tem alguma crise, o dólar ele catapulta. Porque o dólar é o ativo mais seguro que tem no mundo. Então é bom você ter dólar na carteira, porque qualquer briga política ou crise econômica, o dólar sempre vai, ou na maioria das vezes, ele sempre rentabiliza positivo. Por isso que o dólar foi o melhor investimento em 2020. Só que a gente sabe que o dólar foi o melhor investimento, a gente está vendo que ele rendeu quase 29%, porque agora nós estamos aqui em dezembro, né? Quando eu estava em janeiro, eu não sabia que ia ter coronavírus. Ninguém sabia disso. Então, como eu não sei o que vai acontecer, se você tivesse aplicado metade de Ibovespa, metade em dólar, o seu dinheiro ia ter rentabilizado 20,35%. Só porque você colocou metade aqui e metade aqui embaixo no Ibovespa. E observa, mesmo com essa loucura que teve aqui em março, ainda assim seu dinheiro rendeu muito mais do que se tivesse no CDI ou na poupança, que ele rendeu 2,13%. Então uma sugestão que eu dou para o investidor iniciante é montar uma carteira mais ou menos dessa forma aqui, ó. Aqui eu coloquei 35% em fundos DI e poupança, 25% em título público, fundos atrelados aos índices IMAS, que é título público, fundo multimercado, 20% em ações ou fundo de ações e 20% em moeda estrangeira. Essa parte aqui do DI e poupança, isso aqui depende muito da sua necessidade de curto prazo, da sua reserva de emergência. Tem gente que precisa ter uma reserva maior. Tem gente que pode ter uma reserva menor. Tem gente que às vezes não vai precisar consumir o recurso esse ano. Então ele pode manter as aplicações conservadoras menor, não precisa ser 35%. Mas a priori, se você montar uma carteira dessa aqui, eu te garanto que o seu dinheiro vai render muito mais do que se estiver na poupança. Se você tivesse montado uma carteira dessa em 2020, espalhado seu dinheiro dessa forma, essa carteira sua de iniciante, que está bem diversificada, ela teria rentabilizado em 2020 11,02%. Aqui em março você viu que ela deu negativo, sim, por conta da queda brusca que a Ibovespa teve. Ela chegou a cair quase 10%, mas se você não mexeu e deixou quieto, acabou recuperando e fechou o ano em 11%, rendendo muito mais do que o CDI e bem mais do que a poupança. Se você tivesse montado essa carteira nos últimos 3 anos, o retorno dela seria isso aqui, ó. Enquanto nos últimos 3 anos, contando de 2018 a 2020, enquanto o CDI rendeu 15,84%, a poupança rendeu 11,38%. E quem tirou seu dinheiro da poupança e resolveu espalhar dessa forma, e não tirou 100%. Observe que ainda tem 35% aplicado nesses dois aqui. Mas quem resolveu espalhar um pouquinho nesses índices aqui, ó, em 3 anos, viu a carteira render 43,72%. Olha a queda dessa carteira aqui, ó, em março de 2020, por conta da crise que a gente teve, né? Mas mesmo com essa devolução de ganho, observe que você está ganhando muito mais aqui do que na poupança. Quando chegou em março de 2020, por mais que acontecesse algum problema e você precisasse usar todo o seu dinheiro, ótimo, ele rendeu 20%. 100% na poupança, ele teria rentabilizado
mais ou menos uns 12%. Uns 12 não, eu teria rentabilizado 8%, perdão. Então tá aí, para mostrar que a diversificação ajuda bastante, né? 3. O rebalanceamento. No mínimo, a cada 6 meses, rebalanceie a carteira. Verifique se há necessidade de aumentar a reserva de curto prazo, que é a de emergência. Proteja os ganhos excessivos. O mercado costuma corrigir os excessos e pode ocorrer devolução de ganhos. Então, a cada 6 meses, no mínimo, você pode fazer a cada 3 meses, problema nenhum. Tem gente que faz a cada mês, eu acho que é exagero, mas a cada 6 meses, no mínimo, ou até 3, está bom. Por que você verificar a necessidade de aumentar a reserva de curto prazo? Pode ser que suas necessidades financeiras tenham aumentado ao longo do tempo. Aconteceu algum problema de saúde, algum imprevisto aí. Então seria bom você manter sua reserva de curto prazo um pouquinho maior. Então você vai lá e rebalanceia a carteira. Diminui um pouco as aplicações em fundo de ações, né, moeda estrangeira, para evitar surpresas, né? E sempre que você vê que você está com um ganho excessivo, rebalanceia a carteira também. Resgata esse ganho e joga para fundos mais conservadores, porque o mercado ele costuma corrigir esses excessos de ganho. Então ele acaba tendo devolução de ganho. Mas como assim devolução de ganho? Usa o bom senso. Pensa comigo aqui. A poupança está rendendo todo mês mais ou menos 0,12%. No ano passado, a poupança rendeu 2,13%. Então vamos lá. Depois de 6 meses, você viu que tem uma aplicação sua que rendeu 10% em 6 meses. O que você acha? 10% é muito, não é não? Baseado no que o mercado está pagando hoje de juros, vai ser uma boa você proteger esse ganho e resgatar ele. Principalmente se você está vendo que está precisando aumentar sua reserva de curto prazo. Você acha que aquela aplicação financeira vai devolver ganho? Eu não sei se vai, mas eu estou vendo que o ganho dela está muito acima do normal. Eu protegeria ganho. Então aqui eu já estou dando a dica para o quarto, que é o bom senso. Bom senso e paciência. O investidor tem que ter isso aí. Bom senso para evitar o efeito manada. As pessoas, por acomodação, elas costumam seguir o que a maioria diz estar dando certo, e sem provar que está dando certo. As redes sociais estão infestadas de gurus e pessoas de sucesso. Toma cuidado com isso, que tem muita gente que sabe a fórmula do milhão, como ganhar dinheiro em uma semana, e assim vai, né? Como eu não sei como ganhar dinheiro tão rápido assim, por isso que eu aplico dessa forma. E se alguém um dia descobrir, me conta, porque eu não sei. E se um dia eu descobrir, eu não conto para ninguém. Porque se eu sei como que vai ganhar dinheiro, porque eu vou contar para as pessoas, né? E por último, se algum investimento desabar de uma hora para outra, paciência. O mercado financeiro visa o crescimento e não destruição. A médio e longo prazo, ele se recupera. A reserva de curto prazo de emergência, ela serve para nos proteger desses acontecimentos indesejados. Não tem lá março de 2020 que o mercado inteiro desabou? Não tem problema. Você montou sua reserva de curto prazo. Se você precisar de dinheiro, você vai resgatar dele. Igor, eu não montei porque eu achei que não ia acontecer nada. Eu coloquei tudo em dólar, tudo em Bovespa, agora estou precisando resgatar tudo. E está negativo, o que eu faço? Você já começou errado. Você tem que ter uma reserva de emergência. Você não pode ir com muita sede ao pote. Bom, aqui está só teoria, né? Para mostrar para vocês que dá para você fazer aplicação financeira, ter uma carteira diversificada, aqui eu vou dar exemplo para vocês de carteiras que eu cuido. E dessa forma que eu passei para vocês. Passar 3 carteiras aqui. Uma, a maioria de vocês já sabe de um fundo de investimento que eu criei para minha família, para o pai de mãe, né? Eu criei em 2010. Em 2020 ela completou 10 anos. Nós temos um fundo de investimento que tem quase 70 mil reais. E esse fundo a gente aplica ele e a gente empresta dinheiro entre nós também, cobrando juros de 1% ao mês. Isso é bom, porque é um juros baixo para quem pega emprestado. E pela atual taxa Selic hoje, esse 1% acaba sendo alto para quem está recebendo. 1% ao mês, no ano, vai dar uma rentabilidade de 12,68%. Então eu cuido desse dinheiro aí da minha família aqui, pai de mãe. Já faz uns 10 anos que a gente aplica ele e empresta entre nós, né? Às vezes acontece, já aconteceu bastante vezes, de alguém não conseguir pagar o cartão de crédito.
Então, em vez de ele parcelar e pagar juros mensal de 10%, ele vinha aqui, pegava emprestado e pagava 1% de juros para ele mesmo, porque ele tem cota aqui dentro. Outra foi o seguinte, um dia eu reuni o pessoal aqui do escritório e falei assim, ó, a gente orienta o pessoal a aplicar o dinheiro, fala o que tem que fazer, mas a gente mesmo não está aplicando dinheiro não, hein? Como que a gente está recomendando um remédio e não toma ele? Então, a partir de 2019, nós aqui do escritório, nós juntamos, todo mês a gente guarda, aplica um certo dinheiro nesse clube que nós montamos, clube de investimento da Toriel Consultoria, e aí a gente vai aplicando dinheiro, desde março de 2019, diferente do fundo da minha família, esse aqui não faz empréstimo, é só para aplicar o dinheiro. E por último, a minha mãe também, né? Um dia eu batendo papo com ela falou comigo que estava com dinheiro aplicado na poupança já fazia uns 3, 4 anos. E era um dinheiro até considerável. Aí eu falei assim, mãe, só está querendo usar ele para alguma coisa ou não? Ela falou, não, ele está ali, caso eu precisar um dia eu vou resgato. Eu falei, ixi, minha mãe está deixando de ganhar dinheiro. Aí sentei e expliquei para ela a ideia de diversificar a carteira e fui lá e espalhei o dinheiro dela. Mas deixei ainda uma parte aplicada em poupança e DI, igual estava antes. Só que eu fui montando a carteira baseado na necessidade de cada um desses 3 investidores aqui. O Cofran, lá da minha família aqui, ó, 1% está aplicado em fundos DI e poupança, que será a nossa reserva de curto prazo. Eu estou até precisando aumentar um pouquinho mais ela. 36% é aplicação moderada, fundos multimercado, os empréstimos que a gente faz entre nós. Os fundos de ações, 52% da carteira nossa é fundo de ações e 11% moeda estrangeira. Isso aqui é para proteger a carteira, porque a hora que as ações caem, isso aqui sobe. Já a carteira da Toriel ela é mais arrojada, porque a ideia da turma aqui não é usar o dinheiro agora, é para deixar o dinheiro aplicado e para usar ele lá para 2022. Então a gente pode arrojar mais ela. 4% está em fundos DI e poupança, 33% em moeda investimento moderado e 63% em ações. Tem aplicação também em investimento no exterior, que começou a funcionar agora. E tem nada em moeda estrangeira. Seria bom a gente colocar um pouquinho aqui para proteger os ganhos também, né? E já a carteira da minha mãe, como ela estava meio com receio, e para ela ter uma reserva de emergência, a carteira dela é menos arrojada, mais comportada, ó. Tem 25% ainda aplicado em poupança, como estava, mas eu peguei a parte dele, ó, 22% coloquei em índice moderado, fundo multimercado, título público, fundos IMAB, 35% em fundos de ações e 18% moeda estrangeira. Isso aqui está protegendo demais a carteira dela. Isso pode atrapalhar ela ter um alto retorno a longo prazo, mas a cada mês que passa, a carteira dela oscila bem menos do que dos outros dois aqui, ó. Vamos ver o desempenho de cada um desses 3 investidores. Começando pelo Cofran. Então o Cofran fechou o ano com R$66 mil. Aqui são os investimentos que a gente faz. Para ficar mais fácil para mim, todas as aplicações que eu faço aqui é tudo em fundo de investimento. Eu não aplico no índice direto. Eu não compro ações, eu não compro título público. Eu não faço isso. Eu vou em fundos de investimento que a gente tem aplicado numa conta, né, no banco, e aí eu vou aplicando, vou espalhando. Então aqui está a carteira de investimentos do Cofran. Se alguém tiver depois paciência para ler aqui, para querer replicar ela, pode, tranquilo. Observe que a gente espalha ela em vários setores. A gente não aplica numa empresa em si, a gente aplica em setor. Um exemplo aqui, ó, setor de energia. Aqui tem todas as empresas do setor de energia. Ah, quer ver? Setor financeiro, ótimo. Vamos pegar de exemplo aqui, ó. Setor financeiro, você tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, tem vários bancos. No mês de janeiro, por conta da greve que o pessoal do Banco do Brasil fez, as ações do Banco do Brasil desabou bastante. Quem compra ações do Banco do Brasil, ele sentiu uma desvalorização. Como a gente aplica em setor financeiro, ou seja, são todos os bancos, o Banco do Brasil é um deles, essa desvalorização foi um pouquinho menor. Aplicar em setor é a forma mais conservadora que tem em termos de ações. E a gente também aplica em fundos no exterior, que está atrelado à Bolsa Americana, também é uma boa, está aplicando agora. Ações de países emergentes também. O FMI ele projeta que os países emergentes, principalmente os asiáticos, vão ter um crescimento do PIB muito maior do que dos outros países. E os BDR, que são empresas estrangeiras negociadas no Brasil. E moeda estrangeira, dólar e euro. Em 2020,
A carteira do Cofran rendeu 9,42%. Rendeu muito mais do que a inflação e a poupança. Observa que em março a carteira chegou a dar 13% negativo. O Cofran nesses últimos 10 anos, ele sempre aplicou em renda fixa. A partir de 2019 ele começou a aplicar um pouco em ações, por fundo de ações, por conta da redução da taxa Selic. A renda fixa não estava garantindo um retorno satisfatório mais. Então a gente começou a aventurar no mercado de ações, só que chegou aí em março de 2020 teve esse dissabor, né? Mas deixou a carteira quieta e observa. Mesmo com o desastre que foi 2020, a carteira do Cofran está rendendo muito mais do que se tivesse 100% aplicado na poupança. Nos últimos 3 anos, a carteira do Cofran está rendendo 31%, bem mais do que os outros índices aqui. E nos últimos 10 anos, né, desde que ele começou, a carteira do Cofran está rendendo 160%, muito mais do que a poupança e a inflação. Só porque a gente diversificou a carteira. Agora a carteira da Atuarial. A Atuarial é mais arrojada, né? Vocês viram que ela tem um pouco mais de ações. Também é tudo fundo de ações para o setor, ó. Infraestrutura, construção civil e assim vai. Tem esses índices IMA, que são tudo atrelado a título público. Investimento no exterior também. Como essa carteira é mais arrojada, acabou que ela rendeu um pouquinho mais. Só que em março, enquanto o Cofran deu menos 13%, ela deu menos 15%. Mas, como ninguém está mexendo, não está precisando de dinheiro, paciência, recuperou no longo prazo. E aí a gente está ganhando 11,85%, muito mais se tivesse deixado 100% do dinheiro aplicado na poupança, que estaria rendendo 2,13%. Nos últimos, desde março de 2019, quando começou, né, a gente começou a montar a carteira, aí ó, vocês podem ver que a carteira estava rendendo muito mais que a poupança e a inflação. De repente, ela passou a dar negativo e estava rendendo menos que a poupança, tranquilo. Foi por conta do coronavírus. Recuperou. Aí teve a questão do risco fiscal no Brasil, teve a eleição de Joe Biden e aí a coisa catapultou. Acabei de falar dois acontecimentos aqui, ó, que ninguém sabia que ia acontecer. O coronavírus e também ninguém sabia se o Joe Biden ia ser o eleito. Ou, melhor, que o Donald Trump não ia se reeleger. Por isso que eu falo. Alguém aí sabia que ia acontecer isso? Ia ter uma pandemia de coronavírus e o Donald Trump não ia se reeleger? Se essa pessoa soubesse, eu quero conhecer ela. Porque eu abandono tudo isso que eu estou falando aqui. Então, como a gente está aplicando e diversificando, como vocês viram, desde março de 2019 a carteira está rendendo quase 30%. Muito mais se tivesse 100% na poupança. E se eu comparar com a minha mãe, da minha mãe até eu não faço esse acompanhamento não, eu só espalhei para ela e deixo quieto. O que eu fiz aqui? Ó? Eu entrei lá no banco, ela tem conta. As aplicações que eu fiz para ela, no banco ela tem conta mesmo, minha mãe não abriu conta em corretora nem nada. Ela aplica tudo em fundo de investimento. E a carteira dela começou também em março de 2019, igualzinho da Atuarial. Só que a carteira dela é menos arrojada, é mais comportada. Por isso a carteira dela está rendendo 15,24%. A da Atuarial está rendendo 28%, hein? Puxa vida, se ela tivesse arrojado mais, tivesse arrojado mais, ganharia mais. Mas é melhor ela estar ganhando os 15% do que ela estar ganhando os 7% no CDI ou os 5% que a poupança pagou de março de 2019 até o fim de 2020. Era esse rendimento que ela teria se ela tivesse mantendo a carteira dela 100% em poupança. Como ela abriu um pouquinho a cabeça, manteve 25% de poupança e espalhou o restante, a carteira está rendendo 15%. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês aí a questão de aplicação financeira. Eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente vai trocando ideia em relação à aplicação financeira. Já faz um tempo que eu faço algumas palestras orientando o pessoal que quer aplicar dinheiro, não tem receio e não entende corretora. Eu sempre oriento da forma mais simples que tem. Abre o aplicativo, vai no Internet Bank, do banco que você tem conta. Lá tem os fundos de investimento. São esses fundos que a gente aplica. É a mesma coisa, é só você replicar. Se alguém tiver interesse, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Atuarial Club, que a gente troca essas ideias. Então, se alguém quiser fazer parte do grupo, está aqui o link para você entrar e a gente vai te adiciona.
Beleza? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.